O subsídio do transporte coletivo para a Grande Curitiba acabou, mas a Prefeitura da cidade vai arcar por 30 dias com a continuidade da integração metropolitana. O deputado federal Marcelo Almeida, do PMDB, é o novo coordenador da bancada paranaense. Ele assume no lugar de Osmar Serralho. E o governador Beto Richa vai ficar 12 dias longe da administração estadual. Ele vai para a Europa. Está no ar o Wikinews deste domingo, 12 de maio de 2013. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto o impasse do transporte coletivo da Grande Curitiba permanece, a Prefeitura da cidade dá o primeiro passo em busca de uma solução temporária. Por um mês, o prefeito Gustavo Froit, do PDT, vai manter o subsídio que antes era dado pelo governo do estado. Com isso, o transporte permanecerá integrado até o final, pelo menos, de maio. Caso o convênio entre a URBS e a Comec não seja renovado pelo governo do estado, a Prefeitura de Curitiba vai usar emergencialmente parte da arrecadação do ISS para garantir a tarifa e integração do transporte integrado. A medida vai beneficiar 13 municípios da região metropolitana de Curitiba, que compõem a rede integrada de transporte, e 460 mil passageiros por dia que não sabem o que vai acontecer sem o subsídio do governo. A senhora está preparada? Eu não, né? Quem tá? Eu acho que quem vai sair perdendo com isso é a população que utiliza o transporte diariamente. Significa que a integração não vai mais existir, que eles vão acabar com esse contrato e o curitibano vai ter que pagar 2 passagens. O que a gente tinha de benefício não vai ser mais aproveitado, né? A não ser que eles tomem outras providências. O prefeito garante a tarifa de R$ 2,85 para a capital e espera que o governo mantenha o subsídio para os municípios da região metropolitana. Sem o subsídio, o sistema integrado será comprometido. Nós queremos garantir que a partir da terça-feira o preço da tarifa continuará o mesmo, o sistema continuará operando da mesma forma. E, para evitar qualquer problema de continuidade, nós vamos pedir para a Justiça uma autorização para que a cidade de Curitiba possa manter a operação do sistema através da URBS, mesmo sem o convênio, e possa, se não houver uma posição do governo do estado até segunda-feira, independente do ICMS, do diesel, aplicar um subsídio com recursos da prefeitura provenientes da receita dos impostos sobre o funcionamento do sistema de transporte na capital. A Prefeitura vai entrar na Justiça para subsidiar a tarifa. Legalmente, a responsabilidade pelo transporte intermunicipal é do governo do estado. Por falar em transporte coletivo, o governador Beto Richa sancionou a lei que isenta o ICMS do óleo diesel usado nos ônibus. A medida vale para cidades com mais de 140 mil habitantes. A desoneração atende a capital e mais 7 cidades paranaenses, com mais de 140 mil habitantes, além de 13 municípios da região metropolitana de Curitiba, que fazem parte da rede integrada de transporte coletivo. Com a isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias, que incide sobre o óleo diesel usado nos ônibus, calcula-se que o estado deixe de arrecadar 38 milhões de reais por ano. Bom, nós estamos abrindo mão de uma arrecadação de 38 milhões de reais no momento crítico, onde perdermos a partir desse ano R$1 bilhão em receita com as últimas medidas do governo federal. Cito a extinção da CID, perdemos R$100 milhões, a redução das transferências do Fundo de Participação dos Estados, mais de R$400 milhões. Mês passado já apuramos uma perda de R$48 milhões com a redução da conta de luz e, por consequência, a arrecadação do ICMS de energia. Então, a expectativa é perdermos quase R$500 milhões este ano com a redução do ICMS da energia. A isenção deve fazer com que a tarifa caia até 5 centavos em algumas cidades, como em Foz do Iguaçu, onde a passagem custa R$ 2,90. Esse mês ainda, tão logo haja a regulamentação e essa diminuição ocorra para as empresas concessionárias de transporte público de Foz do Iguaçu, haverá uma redução diretamente.
Nem todos os prefeitos estimam a redução da atual tarifa de ônibus. Em alguns municípios, onde a passagem ainda não foi reajustada neste ano, a lei da isenção deve auxiliar no cálculo do novo valor. Nós estamos mais preocupados em Maringá em fazer a integração com Maringá, Paissandu e Sarandi. Então nós vamos trabalhar junto com o governo do estado, ver qual é o percentual que o governo vai fazer no intermunicipal para que a gente possa sentar, construir uma agenda positiva e ver o que é que pode aumentar, não é? Eu não vejo a possibilidade de diminuição, de redução de tarifa nos preços de hoje, porque nós temos lá uma situação que é a integração Maringá, Paissandu e Sarandi. Todos os dias, pelo menos 18 mil campolarguenses que saem da minha cidade e vêm para a capital ou para as cidades vizinhas para estudar, para trabalhar ou para realizar algum tipo de serviço, comércio. E nós recebemos todos os dias, na nossa cidade, perto de 12 mil pessoas que procuram Campo Largo também para estudar, para atendimento à saúde, para essas coisas da integração. E a tarifa faz parte deste processo de integração, importante porque pesa muito no bolso do trabalhador. E o que precisamos? Do melhor transporte possível com a melhor tarifa possível. Mas é claro que apenas a desoneração não resolve o problema da Grande Curitiba. Ela cobre um dos 6 milhões de reais de déficit da integração. Portanto, a novela ainda irá continuar. O deputado federal recentemente empossado em Brasília, Marcelo Almeida, já mostrou que voltou para liderar o barco paranaense. Ele foi eleito esta semana como novo coordenador da bancada em Brasília. Empresário e ex-diretor do Detran, Marcelo Almeida assume no lugar de Osmar Serralho. Pilotar uma moto nas ruas de Curitiba está cada vez mais difícil. Hoje, mais da metade dos acidentes registrados na capital envolvem as motocicletas. Não é por acaso que atualmente rodam em todo o país cerca de 20 milhões de motos. Elas são a saída para aqueles que querem fugir do trânsito caótico das grandes cidades. E a opção também é econômica. Foram por esses motivos que o Rafael decidiu comprar uma. Foram quase 10 anos como motociclista, até que o representante comercial sofreu um grave acidente. Isso foi há 3 anos, mas as sequelas ele sente até hoje. Eu ainda tenho dores nas costas, eu ainda sinto dificuldade para respirar, eu ainda, quando faz frio, eu sinto as minhas costelas. Depois do susto, Rafael agora só anda de carro e passou a observar o comportamento dos motociclistas sob outro ângulo. Para ele, a principal falha desse grupo é a autoconfiança. Hoje eu vejo como que o pessoal me via andando de moto e vejo, de repente, como que eles sentiam isso daí. Hoje eu paro e penso assim, às vezes me dá vontade de avisar o pessoal, falar, cara, vai com calma, vai tranquilo, já sabe, de parar e contar a minha história para eles assim. Durante o tempo que eu fiquei no hospital para fazer os tratamentos, eu vi muita gente, principalmente gente muito nova, assim, gente que ainda tem a vida toda pela frente, tipo, travando aquela parte ali por causa de uma besteira, né? Por causa de uma falta de informação, achando que é o super-herói ali que vai passar por cima de todo mundo. E, infelizmente, quando você sofre um acidente, você vê que não é assim. A imprudência no trânsito tem gerado um número cada vez maior de vítimas. No Paraná, durante o ano passado, foram registrados quase 32 mil acidentes envolvendo motociclistas. Isso corresponde a 56% de todos os atendimentos ligados ao trânsito feitos pelo Corpo de Bombeiros em 2012. O diretor de Educação da Secretaria de Trânsito desenvolve uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Paraná relacionada ao tema. Ele já constatou que muitas colisões ocorrem pela percepção de risco distorcida dos condutores. Ele percebe que ele controla aquele risco, que ele tem essa autoconfiança e isso acaba gerando um comportamento de imprudência nele no trânsito de Curitiba. Para andar sobre 2 rodas com segurança, é preciso ficar atento aos limites de velocidade, evitar os pontos cegos e sempre sinalizar bem os movimentos e intenções. Para o pesquisador, a responsabilidade de fazer o trânsito menos violento é também dos centros de formação de condutores. A gente precisa mudar um pouco as resoluções de trânsito para a gente aumentar essa carga horária, tanto teórica como prática, para que realmente esse motociclista consiga ir para o trânsito com conhecimento sobre os riscos e com um comportamento mais adequado.
A seguir, os pichadores agora terão que se preocupar com o bolso. Guardas municipais poderão aplicar multas. Enquanto os especialistas em direitos da infância e juventude são contra a redução da maioridade penal, congressistas pretendem revisar a atual legislação e impor penas para adolescentes. A questão é polêmica. Impor medidas pesadas a adolescentes infratores pode criar cidadãos ainda piores no futuro. O Estatuto ele trata de uma terminologia completamente diferente, porque ele entende que o adolescente ele ainda não está com a sua personalidade formada. Então, ele não trata de uma medida punitiva, mas de uma medida pedagógica, que seria a medida socioeducativa. Mas isso não quer dizer que o adolescente que cometa um ato infracional grave, que é o correspondente a um crime grave, com violência ou grave ameaça em relação à pessoa, não possa ser afastado da convivência social ou ter a sua liberdade restringida. Nós temos, sim, a possibilidade de aplicação dessa medida de internação. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas têm uma avaliação equivocada em relação ao cumprimento da medida socioeducativa, imaginando que o adolescente não é penalizado. Ele é penalizado, sim, e, às vezes, com certeza, mais rapidamente que o adulto, porque ele tem que ser julgado em 45 dias, da data de que ele cometeu o ato infracional e que ele é privado de liberdade, em 45 dias ele tem que ser julgado. E ele pode cumprir essa medida restritiva de liberdade por 3 anos, no máximo. Mas depois disso, se necessário, ele pode passar por um regime semiaberto, que seria o de semiliberdade, e depois disso ainda ele pode ser acompanhado numa medida de liberdade assistida, que seria o equivalente ao regime aberto, mas com uma intervenção estatal mais acentuada em relação a ele, a família dele. Ele é avaliado por uma equipe técnica multidisciplinar que vai dizer, fazer uma releitura da vida dele e dizer do porquê que ele praticou o ato infracional. A gente parte do pressuposto que um adolescente cometer um ato grave não é uma coisa normal. Não é o que se esperaria. Então, a ideia é que o Estado faça uma intervenção, e uma intervenção bastante grande e sistêmica, para que esse jovem possa ser tratado, trabalhado, a família dele ser trabalhada também, para que ele possa retornar ao convívio social. O metrô de Curitiba já deveria ter saído do papel. As obras estão atrasadas e dificilmente poderão ser finalizadas até a Copa de 2014. Essa semana, a Secretaria de Planejamento de Curitiba apresentou os projetos de viabilidade das obras do metrô. O projeto do metrô de Curitiba vai provocar alto impacto ambiental com uma construção lenta e sem benefício previsto para o transporte coletivo. A conclusão é da equipe de técnicos da Prefeitura formada para estudar a obra anunciada pela gestão anterior. Tinha algumas inconsistências que nós encontramos. Você tinha uma superestimativa de demanda da população que iria de fato usar esse metrô, algum impacto bastante elevado em relação ao método construtivo, o cut and cover nós achamos que é muito invasivo e assim, no sentido de que você tem que tirar milhões e milhões de metros cúbicos de terra de lá de dentro. Dependendo da profundidade que você encontrasse, você teria transtornos muito grandes para a população que ali vive. Pense, por exemplo, numa obra como o Viaduto Estaiado, que está 6 meses apenas e está trazendo transtornos muito grandes para a comunidade que ali vive. Agora, lá numa obra desse tamanho, de uns 7,5 km dessa técnica, isso vai trazer muito impacto para a comunidade local, para os empresários, para a população que ali vive, próxima, por exemplo, da República Argentina. O secretário municipal de Planejamento e Administração anunciou uma chamada pública de manifestação de interesse. Em 90 dias, será apresentado o resultado para as alterações do projeto. O início das obras do metrô em Curitiba vai custar 2 bilhões e 300 milhões de reais, do Pinheirinho até a Praça Rui Barbosa. 1 bilhão é do governo federal
O restante do recurso é do governo do estado e da prefeitura de Curitiba. O secretário não sabe se o governo federal vai aceitar a alteração no projeto. Nós estamos fazendo todo o esforço, é um dinheiro para a mobilidade da população, que nós estamos fazendo todo o esforço para não perder. Então essa busca de você fazer uma PMI é exatamente para que no prazo de 90 dias nós temos as respostas para as inconsistências que nós encontramos, principalmente para dar segurança à população de Curitiba, que vai ter um projeto sério e consistente. Policiais civis e militares poderão lavrar autos de infração contra os pichadores, função que era apenas da Guarda Municipal. Nos casos de flagrante, a Guarda terá que ser acionada para fotografar as imagens que serão anexadas ao processo. A diferença é que agora a Guarda ainda poderá aplicar multas administrativas aos pichadores, no valor de R$ 714,20. Os cuidadores de carro, conhecidos como flanelinhas, podem ser proibidos de circular pelas ruas do centro da cidade. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Curitiba tem como meta proibir a cobrança por cuidar de carros. Atualmente, a profissão é exercida informalmente nas ruas. A proposta do vereador quer proibir a atividade dos guardadores de carros por falta de controle sobre a atividade. E muitos flanelinhas abordam as pessoas de forma errada, prejudicando a sociedade. Muitas vezes, em alguns casos, com abordagens constrangedoras. Os motoristas concordam com o vereador. Os flanelinhas muitas vezes atrapalham e não ajudam em nada. Um bom projeto, porque eu não concordo, tipo, você chega num local, você quer parar o carro e tem que dar gorjeta, né? Então, eu acho errado esse negócio de cuidador de carro mesmo. Na verdade, acabam nem cuidando dos carros, né? Eles ficam num canto aqui, daí quando você chega perto do teu carro, eles vêm pegar dinheiro. Então, com certeza, se eles tiver um cuidador de carro aqui e vier alguém abrir meu carro, eles não vão fazer nada. Suerde Nunes é diretora da Associação dos Moradores do Boqueirão e desenvolve o projeto Flanelinha desde 2005, cadastrando e uniformizando essas pessoas que cuidam de carros. A ideia está dando certo no bairro. O nosso intuito era tirar um pouco dos assaltos que estavam acontecendo ao longo da Marechal, que era arrombamento de veículo. Com isso, com esse projeto nosso, a gente derrubou isso, segundo dados da Polícia Militar, 80% dos roubos e arrombamento de veículos na Marechal. O Conselho de Segurança do Boqueirão, que auxilia na proposta da associação, também é contra o projeto do vereador. O papel do poder público, do Estado, da Polícia Militar no caso, é ver se esse pessoal que está cuidando de carros são pessoas honestas, que a grande maioria o são. Lógico que no meio de cada profissão, dentro do meio de vários meios, tem pessoas que não prestam. Um padre pode ter abusado sexualmente de adolescentes de um orfanato na região metropolitana de Curitiba. A suspeita já levou a polícia a abrir um inquérito policial. O padre está desaparecido. O padre é da Igreja Anglicana Tradicional do Brasil e era diretor de um orfanato em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Vinícius Ferreira de Lima tem 37 anos e está foragido desde que teve a sua prisão preventiva decretada. Segundo a juíza Paula Figueira, que pediu a detenção, ele tentou coagir testemunhas do caso. O padre é acusado de estupro, maus tratos e exploração do trabalho infantil dentro do abrigo que dirigia. Ele está afastado do cargo desde fevereiro, quando o Ministério Público do Paraná começou as investigações. Segundo o advogado de defesa, tudo não passa de uma armação. Quase 2.000 taxistas de Curitiba vão participar da campanha contra a pedofilia no Paraná. Além de orientar os passageiros com números para se fazer denúncias, eles poderão ainda divulgar locais onde ocorre exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Para a vereadora de Curitiba, Noêmia Rocha, este é apenas um passo a mais para se coibir o crime. Nós temos dados alarmantes em relação à pedofilia, está dentro de casa, o perigo está dentro de casa. E isso nos preocupa muito enquanto parlamentares, que nós precisamos defender essa criança, precisamos defender essa família. E a nossa luta, eu criei no parlamento uma frente parlamentar de defesa da família. E esse é um tema que nós debatemos muito, o resgate da família, a preocupação em proteger essa família, a preocupação de cuidar dessa criança que é indefesa.
O maior índice é com familiares. É pai, é padrasto, é o cunhado, é o primo. Então, isso é alarmante. É dentro do seio da família. Isso nos preocupa, porque é onde a criança devia estar protegida, é onde a criança devia se sentir segura, e isso está na Constituição, mas não está acontecendo no nosso mundo de hoje, e isso nos preocupa muito. A maioria são familiares. A maioria dos brasileiros ainda não fazem essa denúncia porque eles não acreditam muito que vai ficar no anonimato. Eles têm aquela percepção, não, eles têm lá uma BINA, eles têm lá uma identificação e eu estou correndo risco e muitas vezes isso inibe da denúncia. Mas a maioria não é isso, a maioria acredita nesse projeto, acredita nessa ferramenta de denúncia e deve mesmo denunciar. Se você sabe de alguém, denuncie para proteger essa criança. E a ideia também do projeto é justamente detectar onde que estão essas crianças, onde está sendo feita essa exploração, como você disse, é na periferia, é no centro da cidade, é alguns lugares mais específicos para que a gente possa fazer. Aí entra o papel do parlamentar para fazer políticas públicas para essa situação. E veja, daqui a pouco o governador viaja para a Europa nos próximos dias para resolver problemas do embargo na carne suína. O governador Beto Richa vai se ausentar por 12 dias do cargo a partir de hoje. Ele vai viajar para 3 países da Europa. Oficialmente, ele vai resolver problemas sobre o embargo à carne de porco paranaense. Beto Richa volta para o estado no dia 24 de maio. Termina hoje a Expo Inverno 2013. Malhas, lãs, casacos e outros itens importantes poderão ser encontrados ainda hoje. Não se fala em crise na Expo Brasil Moda Show. As vendas, principalmente de roupas, estão em alta e devem crescer 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O pessoal está vendendo bastante, começou a esfriar agora, realmente está um sucesso. Elisete Aparecida é de Caxias do Sul e não esconde o sucesso das vendas. Os casacos de lã de P a GG não param de sair. Os preços vão de R$ 130 a R$ 415. Estamos vendendo muito, o friozinho está chegando, isso está favorecendo bastante. As mães podem ficar tranquilas. Os filhos vindo aqui na feira não vão passar frio. Não, com certeza elas vão ficar bem quentinhas, com excelentes casacos e vão ficar bem bonitas. Quem não sente tanto frio tem a opção de blusas mais leves de R$ 30 a R$ 120. Nenhum filho pode dar desculpa em não presentear a mãe. A exposição tem produtos de quase todos os estados brasileiros e os preços iniciam em R$ 10. A feira fica aberta hoje até às 10 horas da noite. Daqui a pouco começa a grande decisão do Campeonato Paranaense. O Curitiba tem vantagem de jogar pelo empate porque teve a melhor campanha em toda a competição. Além disso, a partida de hoje, às 3h50, é no Couto Pereira. Para o Sub-23 do Atlético Paranaense levantar a taça, interessa apenas a vitória. Esta será a 15ª final entre os dois times. Até agora, cada equipe conquistou 7 vitórias. Este será o duelo da experiência coxa contra a juventude do elenco atleticano. E as temperaturas seguem baixas em todo o Paraná, mas não há previsão de geada para amanhã. Em Curitiba, a previsão é de sol, máxima de 25 graus. Rio Negro com máxima de 22 graus. Em Campo Mourão faz sol também, 27 graus. Em Laranjeiras do Sul deve chover, a máxima não deve passar de 25 graus. E está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2 horas da tarde. Uma boa tarde para você e boa semana. Boa tarde.